Profecia dos beduínos árabes. Desde milênios atrás, havia dois tipos de árabes, os habitantes das cidades e os beduínos. Os beduínos são nômades. Eles viajam pelos vastos desertos e estão sempre em movimento. Mesmo durante a Idade de Ouro do Islã, quando os árabes eram o povo mais rico e mais sábio da terra, os beduínos permaneceram praticamente no mesmo estado em que estavam há milhares de anos. Pobres, sem educação, isolados do resto do mundo. No entanto, Muhammad, que a paz esteja com ele, previu que esses beduínos árabes de sua região um dia competiriam entre si na construção de prédios altos. Agora, me fale sobre a última hora, perguntou o homem. O profeta respondeu que você veria os beduínos descalços e sem roupas competindo na construção de prédios altos. Hoje, encontramos na Península Arábica os beduínos, que costumavam ser pastores empobrecidos de camelôs e ovelhas. Agora não estão apenas competindo entre si, mas também com o mundo todo para construir os prédios mais altos do planeta. Como é que uma das pessoas mais pobres do mundo, que literalmente vestia trapos, se tornou uma das nações mais ricas do planeta? Uma coisa que tornou essa mudança rápida possível foi a descoberta do petróleo. Os desertos aparentemente vazios dos beduínos tinham isso em abundância. Eles passaram de camelôs para Cadillacs em uma única geração. A construção de prédios altos entre os beduínos árabes já chegou até Meca, a cidade natal de Muhammad. Nas últimas décadas, houve um enorme aumento na construção de prédios em Meca. A famosa Torre do Relógio de Meca é atualmente o terceiro prédio mais alto do mundo. Para que essa construção fosse possível, muitas das antigas montanhas de Meca tiveram que ser demolidas para dar espaço aos prédios altos que surgiram. Incrivelmente, isso também é algo que Muhammad previu. Ele disse que a hora não será estabelecida até que as montanhas sejam movidas de seus lugares. Esse feito tremendo de demolir montanhas inteiras só foi possível no século XX com o advento de tecnologias como explosivos. É importante ressaltar que Muhammad era um homem simples e queria que outros muçulmanos mantivessem essa simplicidade. Ele não gostava que os muçulmanos fossem extravagantes. Então, se ele quisesse que essa profecia se tornasse realidade, ele teria que incentivar os árabes a construir prédios altos. Mas ele nunca fez. A propagação da imoralidade sexual e das doenças. Muhammad, que a paz esteja com ele, revelou que o dia do juízo final não aconteceria até que a imoralidade sexual se tornasse tão prevalente e normalizada que começaria a ser praticada até mesmo em locais públicos. Ele disse que a hora não será estabelecida até que as pessoas se prostituam umas com as outras na rua, assim como os burros se prostituem. Hoje, vivemos em um mundo onde estamos sendo constantemente bombardeados com imagens sexuais explícitas, seja na TV, no cinema ou na publicidade. E com o advento da internet, a pornografia agora se tornou facilmente acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. Na verdade, estamos encontrando cada vez mais histórias nas notícias de pessoas sendo presas por fazer sexo em público. E uma observação interessante é que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, descreveu quais seriam as consequências de tamanha imoralidade sexual generalizada. Ele disse que nunca perversão sexual se torna generalizada e conhecida publicamente em certas pessoas sem que elas sejam dominadas por doenças. Isso nunca aconteceu com os ancestrais deles que vieram antes. O aumento da imoralidade sexual trouxe à tona doenças antes nunca vistas, como a AIDS. Assim como o profeta Muhammad havia advertido. Um mundo mergulhado em interesse. Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele afirmou que a prática de juros um dia se tornaria tão dominante que até mesmo aqueles que tentassem evitá-la ainda sentiriam seu impacto. Ele disse que chegará um tempo para a humanidade em que eles consumirão juros. Quem não tirar proveito disso será atingido pela sua poeira. Isso descreve claramente o estado da economia mundial hoje. No mundo atual, é quase impossível evitar lidar com, ou pelo menos ser impactado por, juros. Só pense em quantas pessoas têm contas bancárias que rendem juros e compram coisas usando cartões de crédito. Mesmo que alguém consiga de alguma forma evitar lidar com juros diretamente, quase todos os aspectos de nossas vidas são impactados por isso.
Os bancos centrais influenciam o poder de compra do nosso dinheiro, e praticamente todos os países do mundo, até mesmo aqueles considerados ricos, estão afundando em dívidas baseadas em juros. O sistema financeiro até sofreu um colapso global em 2008, um desastre que mergulhou o mundo em uma turbulência econômica. As consequências disso serão sentidas por gerações. O que torna essa previsão incrível é que o estado financeiro do mundo no último século é único na história. Na época de Muhammad, as finanças eram baseadas em commodities com valor intrínseco, como moedas de ouro e prata. O ouro e a prata foram usados como a forma mais comum de moeda ao longo da história. O uso de dinheiro papel sem valor intrínseco, junto com a enorme dívida e os juros que isso gerou, é um fenômeno das finanças modernas. E não algo que poderia ter sido facilmente adivinhado por Muhammad de mais de 1400 anos. A derrota de Roma e a conquista da Pérsia durante a Batalha da Trincheira, onde Maomé, que a paz esteja com ele, e seus seguidores estavam cercados por seus inimigos. Estando em desvantagem de 3-1 e encarando a derrota certa, o profeta fez algumas previsões ousadas. Ele disse que Deus é o maior. Eu recebi as chaves da Síria de Deus. Eu consigo ver seus palácios vermelhos neste momento. Deus é o maior. Eu recebi a Pérsia. Deus é o maior. Eu recebi as chaves do Iêmen. Naquele momento, Maomé fez a impressionante afirmação de que os muçulmanos não apenas tomariam as terras do Iêmen e da Síria, muito do que estava sob a ocupação do Império Romano, mas que também derrotariam o poderoso Império Persa. Historicamente, os companheiros de Maomé viram essa profecia se cumprir diante de seus próprios olhos, enquanto derrotavam os romanos e conquistavam a Pérsia. Quais são as chances de que os muçulmanos, que não tinham força econômica e militar, conseguissem derrubar as superpotências do mundo em um período tão curto de tempo? A maneira impressionante como os muçulmanos derrotaram as superpotências pegou o mundo de surpresa, como explica o historiador Barnaby Rogerson. Você tem que lembrar que as duas grandes superpotências eram o Império Bizantino, ou seja, o Império Romano Oriental, e a Pérsia Sassânida. Eles eram as superpotências dominantes. Se você colocar isso em uma linguagem moderna, é um pouco como os esquimós desafiando os Estados Unidos da América e a Rússia. Nenhuma pessoa racional jamais teria concebido tal possibilidade. Esse sentimento é compartilhado por historiadores que não conseguem explicar como o Islã se tornou uma força tão dominante tão rapidamente. O professor de estudos bizantinos, Andrew Loughton, escreveu: a velocidade com que as províncias orientais do Império Bizantino sucumbiram aos árabes ainda precisa ser explicada pelos historiadores. A prevalência da escrita. Muitos de nós consideramos como algo normal a habilidade de ler e escrever e a abundância de livros disponíveis na era moderna. No entanto, para as pessoas do passado, o analfabetismo era a norma e os livros eram muito escassos. Maomé, que a paz esteja com ele, nasceu em uma sociedade onde muito poucas pessoas sabiam ler ou escrever. Estima-se que o número de pessoas que eram alfabetizadas em sua localidade no oeste da Arábia Saudita não ultrapassava 17. O próprio Maomé não sabia ler nem escrever. Nesse contexto, o profeta Maomé fez a previsão de que a escrita um dia se tornaria comum entre a humanidade. Ele disse: antes da hora, a caneta prevalecerá. A palavra árabe usada para caneta aqui é qalam, que também tem o significado mais amplo de escrita. Isso descreve perfeitamente o nosso mundo hoje, onde é normal as pessoas lerem e escreverem. E há uma abundância de livros, jornais e revistas. Isso só foi possível graças aos avanços tecnológicos do século XV, como a impressão, que aconteceu mais de 800 anos depois da profecia de Maomé. E com o advento da internet, a escrita está se espalhando ainda mais. Qualquer pessoa com um computador ou smartphone agora tem acesso a milhões de livros com apenas um clique. É bem poderoso que Maomé, que não sabia ler nem escrever, profetizou a disseminação da leitura e da escrita, o florescimento dos desertos da Arábia. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, fez uma previsão ousada sobre o futuro da Arábia.
Ele disse: a hora não começará até que a terra dos árabes se torne novamente prados e rios. Essa narração antecipou o florescimento do extenso ambiente desértico seco da Arábia. Até recentemente, em 1986, havia pouca ou nenhuma agricultura na região. No entanto, nos últimos 30 anos, esses desertos foram transformados para cultivar grãos, frutas e vegetais. Graças a técnicas como a irrigação por pivô central, esse é um processo que bombeia a água para a superfície a partir de reservas profundas de água subterrânea, algumas das quais datam da última era do gelo, há 20 mil anos. Agora, coloque-se na posição de uma pessoa vivendo na Arábia do século VII. Essa região abriga alguns dos desertos de areia e cascalho mais extensos do mundo, com muito pouca chuva. Será que alguém vivendo em um ambiente tão hostil conseguiria conceber racionalmente a possibilidade de que um dia haveria um suprimento abundante de água e colheitas fartas? Essa profecia também faz uma afirmação sobre o passado antigo. Observe as palavras de Maomé: as terras dos árabes se tornarão novamente prados e rios. Ao dizer mais uma vez, ele está insinuando que em um determinado momento da história deles, os desertos eram exuberantes, cheios de vegetação e vida, e que eles voltarão a esse estado anterior. Os geólogos agora sabem que a Península Arábica foi, de fato, uma vez preenchida com prados e rios na antiguidade. Descobertas arqueológicas modernas revelaram uma série de fósseis e concluíram que, em tempos antigos, a Península Arábica era muito mais verde e úmida. Assim como Maomé havia revelado. A rápida expansão do Islã e o declínio dos muçulmanos. Muhammad, que a paz esteja com ele, previu que a civilização islâmica chegaria tanto ao leste quanto ao oeste. Ele disse: Deus dobrou a terra para mim, e eu vi seu leste-oeste, e o domínio da minha nação vai alcançar até onde a terra foi dobrada para mim. A história testemunha o fato de que o Islã se espalhou rapidamente, tanto para o leste quanto para o oeste, exatamente como Muhammad ousadamente previu na época. Essa foi uma expansão geográfica como o mundo nunca tinha visto. O Império Islâmico foi o maior que o mundo já viu. O profeta Muhammad não só nos informou sobre a ascensão espetacular dos muçulmanos, como também previu seu declínio. Ele disse: as nações vão se chamar umas às outras e se lançar sobre vocês, como os comensais se lançam sobre a comida. Alguém perguntou: será por causa do nosso pequeno número? O profeta Muhammad respondeu: não. Naquele dia, vocês serão muitos, mas serão como a espuma no rio. Aqui podemos ver que Muhammad profetizou as circunstâncias difíceis em que os muçulmanos se encontrariam. Ele explicou que chegaria um dia em que os muçulmanos seriam numerosos, mas em um estado de fraqueza tal que outras nações se convidariam umas às outras para atacá-los. A analogia dos muçulmanos sendo devorados como uma refeição foi feita, o que enfatiza o quão impotentes eles se tornariam. Essa previsão descreve com precisão a reviravolta radical que ocorreu no mundo muçulmano nos séculos XIX e XX. Antes disso, as terras muçulmanas haviam se tornado algumas das mais poderosas do mundo. Desde a morte de Muhammad até o século XIX, os muçulmanos estavam economicamente, politicamente, militarmente e tecnologicamente muito à frente da maior parte do mundo. Então, o impensável aconteceu. Quase todo o mundo muçulmano foi ocupado, colonizado e derrotado militarmente por nações não muçulmanas. A Rússia havia anexado o Cáucaso, a França controlava a Argélia, Marrocos e Tunísia, a Grã-Bretanha ocupou o Egito, Síria, Iraque, Palestina e Índia, e os holandeses controlavam a Malásia e a Indonésia. Das 50 nações muçulmanas que existem hoje, apenas algumas sobreviveram à ocupação, e as que sobreviveram ainda estavam sujeitas a senhores coloniais. Tudo isso é como o profeta Muhammad previu: 200 milhões de muçulmanos, 12,5% da população mundial. Seus números não puderam evitar a derrota.
da população mundial, mas seus números consideráveis não puderam fazer nada para evitar a derrota diante de seus rivais. Eles eram fracos, como a espuma de um rio, exatamente como Muhammad havia previsto. Se a gente refletir sobre essa previsão, ela é bem contraintuitiva. Se essa previsão fosse apenas um palpite, faria mais sentido afirmar que os muçulmanos seriam reduzidos em número, e isso seria a causa da fraqueza deles. No entanto, Muhammad previu exatamente o oposto, uma situação paradoxal em que os muçulmanos seriam numerosos, mas muito fracos. E isso se concretizou. Historicamente falando, quando as religiões perdem sua influência no cenário mundial de tal forma, geralmente isso é seguido por uma estagnação ou declínio no número de seus seguidores. No entanto, Muhammad previu exatamente o oposto em relação à religião do Islã. Ele disse que continuaria a crescer em termos de número de seguidores, a ponto de que eventualmente entraria em cada lar. Ele disse: essa questão certamente chegará a todo lugar tocado pela noite e pelo dia. Deus não deixará nenhuma casa ou residência, exceto que Deus fará com que essa religião entre nela. Hoje, estamos testemunhando essa profecia se desenrolar diante dos nossos próprios olhos. O Islã é atualmente a religião que mais cresce no mundo, com quase 1 em cada 4 pessoas na Terra sendo muçulmana. E está previsto que seja a maior religião do mundo até o ano de 2070. Isso é apesar do Islã estar constantemente atacado pela mídia, da colonização das terras muçulmanas e das muitas guerras que têm sido travadas no mundo muçulmano. Até o nome Muhammad tem implicações proféticas. É uma palavra árabe que significa o elogiado. O Alcorão diz como a lembrança de Muhammad será elevada. Nós elevamos a sua menção para você. Desde que este versículo foi revelado há mais de 1400 anos, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, tem sido a pessoa mais elogiada da história. Hoje, não passa um segundo sem que haja um minarete, em algum lugar do mundo, proclamando publicamente a hora da oração e dizendo: eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Além disso, o nome Muhammad é consistentemente o nome mais popular dado a recém-nascidos em todo o mundo. Isso é apesar do fato de que Muhammad nunca incentivou os muçulmanos a adotarem seu nome. Na verdade, ele disse que os melhores nomes são Abdallah e Abdurrahman. Agora, analisamos várias profecias do profeta Muhammad, que foram feitas há mais de 1400 anos, e vimos como ele previu com precisão muitas coisas. Puramente do ponto de vista da probabilidade básica, para alguém adivinhar com precisão sobre tais eventos futuros, que se estenderam por várias nações em diferentes períodos, muitas das quais estavam fora da esfera de influência muçulmana. Fazer tantas previsões sem cometer um único erro é absolutamente impossível. Hoje, milhões de pessoas acreditam em falsos profetas e seguem sistemas falsos em busca de orientação na vida. Como seres humanos, vamos aprender a seguir falsos profetas, sistemas criados por homens e superstições sem fundamento. Mas por que não aceitamos a verdadeira orientação quando ela vem de Deus? Deus deu ao profeta Muhammad profecias precisas como uma forma de nós distinguirmos os verdadeiros profetas dos falsos. A verdade chegou agora. E a falsidade pereceu, pois a falsidade, por sua natureza, está destinada a perecer. Esse vídeo é baseado no livro As Profecias Proibidas. Para saber mais sobre as evidências da profecia de Muhammad, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro no link abaixo.